Eu tenho uma teoria sobre relacionamentos hétero para mulheres depois dos 35 anos. E quando eu falo essa minha teoria para algumas amigas, elas se ofendem porque elas querem manter a esperança de encontrar um amor. E veja, eu não tô aqui para te tirar a esperança não, tá? Se você quer ter um relacionamento, se isso é importante para você, você deve de fato acreditar e deve buscar, não sem deixar de viver a tua vida, obviamente, né? Mas deve buscar interagir com pessoas, ter uma vida social para que você consiga encontrar essa pessoa, e eu torço que você de fato consiga. Mas aqui eu preciso ser sincera em relação ao que eu penso sobre as possibilidades, as estatísticas de chances que nós mulheres 35 mais temos de encontrar homens e de como que nós devemos enxergar isso. O primeiro ponto é que pela prateleira do amor, que é um termo criado pela pesquisadora Valesca Zanello, quanto mais a gente envelhece, nós mulheres, nós vamos descendo na prateleira, ou seja, nós vamos sendo menos desejadas pelos homens, tá? E aqui quando eu tô falando os homens, eu sei que vai vir gente falar, mas não generaliza, eu tô falando não de todos, de 100%, de uma boa parcela, tá? Por causa da socialização e da forma como os homens são criados na cultura, assim como nós temos a nossa socialização feminina. Dito isso, pela prateleira do amor, a gente vai descendo nessa prateleira porque os homens, eles preferem meninas mais novas, com mais colágeno, mais jovens, né, durinhas e tal, e obviamente que tenham menos opinião, que tenham menos autoconhecimento, que sejam menos militantes, que sejam menos feministas, né? Que sejam aquelas meninas que a maioria de nós com 20 e poucos anos foi, né? Com menos do que isso e até os 20 e poucos anos foi, que é assim um pouco iludida ou um pouco emocionada e querendo ser aceita, ser amada e etc. E se você é jovem, não se ofenda, tá? É normal a gente passar por essa fase. Dito isso, quando a gente tá com 35, 30 e tanto, perto dos 40, como eu, a gente já tem muito mais senso crítico, a gente já não aceita determinadas coisas, e quando nós somos independentes financeiramente, isso piora mais ainda, né? Porque a gente não aceita estar onde nós não somos bem tratadas. E aí, o que acontece é que os homens maiores da nossa idade, né, da nossa idade pra frente, então no meu caso vou fazer 39 esse ano, né? Então, homens de 39 pra cima, eles ou estão casados, né? Os que não estão casados, eles ou são aquele solteiro convicto, e aqui eu quero dar um alerta para mulheres, não acredite que um homem que foi solteiro, 100% solteiro, não teve relacionamentos longos especialmente, até os seus 40 e poucos anos, não creiam se ele disser que ele nunca casou, na verdade, porque ele não achou a mulher da sua vida. Na verdade, ele é indisponível emocionalmente, tá? E ele vai continuar sendo indisponível e ele provavelmente não vai ser um bom parceiro para você, exceto raras exceções, tá? Ou ele é um cara que já se separou, é viúvo, ou, né, e muitas vezes ele já tem filhos e você tem que lidar com toda esse pacote que vem ali. E tudo bem, porque nada de errado do homem ter filhos e ter tido um relacionamento e etc. Homens mais novos do que nós, eu tenho visto cada vez mais as mulheres 40 mais namorando homens mais novos, eles tendem a ser um pouco mais mente aberta e eles gostam, quando o homem é seguro de si, eles gostam de mulheres da nossa idade ou mais velhas. Mas os homens da nossa geração, aí dos 40 e poucos anos, eles veem a mulher mais velha como uma ameaça, porque, como falei, ela é muito mais crítica e muito mais... ela tá muito mais reativa, digamos assim, porque, obviamente, né, nós já passamos por muita coisa. E aí que quando eu falo para algumas amigas essa minha teoria de que existe uma janela para você encontrar, se você não quer homens mais novos e você quer um homem da tua idade ou mais da tua idade, existe uma janela
de tempo de um homem que é o que eu chamo de casamenteiro, que é aquele homem que sempre teve relacionamentos longos, que é uma pessoa que tem um apego, um tipo de apego seguro, que é aquela pessoa que gosta de estar num relacionamento, que é um cara bacana. Esse cara, ele tem uma janela de tempo bem curta entre um relacionamento e outro. Ele namorou 5, 6, 7, 8, 10 anos, ele foi casado vários anos, longos períodos, e aí ele se separa, ele fica ali um ano sozinho e ele provavelmente vai sim engatar com alguém nesse período de novo. Se você encontra alguém nesse estilo, alguém que é o casamenteiro e que tá nessa fase do recém-separado, chances de você encontrar um cara muito legal. Agora, se ele é o cara que nunca teve relacionamento direito, dificilmente esse é o cara certo para você. Agora, se você quer perder o teu preconceito sobre os homens mais novos, aí eu vou te dizer que os homens mais novos, na faixa aí dos 30, algumas estão ficando com alguns de 20 e poucos, mas na faixa dos 30 até os 35 anos, são homens, eu tenho percebido que com uma cabeça mais aberta, não todos, obviamente, com uma cabeça um pouco mais aberta e que nos tratam de uma forma muito mais cuidadosa do que os homens de faixa de 40 anos aí, que são esses homens que nasceram na década de 80 e que era uma época ainda bastante machista. Não que hoje não seja, mas outro tipo de criação. Essa é a minha teoria, eu quero ouvir vocês nos comentários sobre o que vocês acham disso. Eu tô apostando nos mais novinhos, e vocês?